Bom, vamos falar agora da seção 10.3 do livro de inverno, a equação do desvio geodésico, e lembrar que a ideia na mecânica newtoniana era que você tem duas curvas, C1 e C2, e essas curvas estão parametrizadas. Vou botar uma origem aqui. Uma pelo vetor x, alfa, onde alfa vai de 1 a 3, porque é cartesiano, e a outra curva por x alfa mais n alfa, ambos de t, porque no mecânico newtoniano a gente usa o tempo é igual nos dois. Bom, tem um referencial só, então só preciso de um tempo, x alfa de t e n alfa de t. E o que a gente quis encontrar foi uma equação diferencial, uma EDO, para eta de alfa de t, para ver como é que esse vetor, chamado de vetor desvio, evolui no tempo. E a gente encontrou que eta 2 de alfa de t mais k alfa beta eta beta é igual a zero, onde esse k alfa beta era, na verdade, a derivada segunda do potencial gravitacional. Normalmente, onde alfa e beta vale de 1 a 3, que é x, y, z. Então isso aqui não é bem o laplaciano, não. Só quando o alfa só o traço disso que é o laplaciano. Essa equação aqui vale para as três componentes. Eu tenho x aqui, componente x, isso é mais kx, e aí esse beta eu vou somar nas três componentes. Isso aqui é de t igual a zero. E o que eu quero é o análogo dessa equação de desvio, só que agora numa variedade. E o nosso problema é que a gente não tem como definir um vetor dessa forma na variedade, porque esse aqui é um vetor que liga dois pontos, e esse vetor que liga dois pontos numa variedade, ele não está bem definido. Você não tem como, perdão, esse vetor que liga dois pontos na mecânica clássica, no espaço euclidiano, utilizando coordenadas cartesianas, ele não está bem definido numa variedade. Uma variedade, um vetor, ele está definido num só ponto. Então a gente tem que fazer uma construção mais bem elaborada. E essa construção é feita utilizando um conjunto de curvas, que a gente chama de uma congruência de curvas. No nosso caso vai ser uma congruência de geodésicas, que é um conjunto de curvas que não se intersectam. Eu estou desenhando algumas delas, mas elas são infinitas, né? Em cada ponto passa uma curva dessas. E em cada curva, vamos pegar uma curva aqui genérica, cada curva ela está parametrizada, tem que estar parametrizada por um parâmetro que vai ser o tempo próprio, tal. Só que mais, a gente vai denotar cada curva por um outro parâmetro que ele chama de ni. Então, cada uma é um dado ni, um ni constante. Por exemplo, essa primeira pode ser ni igual a 1, a terceira ni igual a 3, 4, a sexta ni igual a 6. Só que ni é contínuo. É que eu só desenhei esses ni, mas entre 1 e 3 tem infinitos outros ni. E aí a gente pode definir dois campos vetoriais.
O primeiro na direção da curva, ou seja, se eu tenho o sistema de coordenadas XA, ele é dado por dxa d tal, ou seja, ele é um vetor tangente ao longo do parâmetro da curva, certo? Esse vetor tangente eu vou chamar de VA. Em outro vetor, que ele é ao longo da congruência, ele é dxa dni, certo? Então é como se fosse esse vetor aqui, ele é o VA, e o outro vetor é ao longo da congruência. Eles não precisam ser ortogonais. Ele é dxa dni, que a gente vai chamar de xA. Esse aqui é o xi, né? Xi. É o Ki. Não, Ki é outro. Xi. Tá certo. Esse é xia. E agora, esse xia vai ser, vamos dizer assim, vai ser o proporcional, vai ter uma ideia, vai cumprir o papel do vetor de desvio, ou pelo menos uma parte dele. A gente vai mostrar depois que a gente pode passar por um vetor de desvio que é realmente ortogonal ao VA. Por enquanto, esse XA não precisa ser ortogonal. Ele é só um vetor ao longo da congruência. Então, o que eu quero achar, em princípio, eu quero encontrar uma EDO para XA, parecida com essa equação aqui. Então vamos lá, tem um passo a passo. Primeiro passo, eu vou mostrar que o bracket, né, o bracket de Lie desses dois vetores V e xi A igual a zero. Então vamos abrir. Isso aqui é o que? Isso aqui é VB. Às vezes meu V fica meio ni. VB. B não. Falei B, escrevi beta. Eu faço muito isso. Terrom B. Se A. Bom, eu quero mostrar que é zero. Então vou botar uma interrogação aqui para ver se é zero mesmo. Isso aqui é VB derrom B xi A. Agora troco. Que se B derrom B V A. Mas o que é VB? Isso aqui é D tal XB D XB e que se A é DXA D ni. E aqui é o contrário. DXB D ni derrom XB. Esse aqui é DXA D tal. Note que esse termo aqui, ele é a derivada em relação a tal. É a regra da cadeia. Isso aqui é de dxa d ni. E esse termo aqui é a derivada em relação a ni de dxa d tal. Como as derivadas comutam, certo? Isso aqui é zero.
As duas derivadas não comutam porque x é um x de ni e tal, né? Esse x ele tem dois parâmetros, ni e tal. Então elas comutam, como se fosse a derivada parcial, isso aqui. Então mostrei que ni com xi que v com xi satisfaz o bracket de Lie. O que é o bracket de Lie? O bracket de Lie nada mais é que a derivada de Lie. A gente já viu isso também. De ni em relação a xi, que é a mesma coisa que menos derivada de Lie de xi em relação a ni. Vamos pegar essa parte aqui. Isso aqui é, voltando, só reescrevendo o que a gente tinha escrevido, isso é v, b, terrom, b, xi a menos xi b, terrom, b, v, a. E a gente já viu também que a derivada de Lie, de ni, a derivada de Lie, a gente pode trocar a derivada parcial pela derivada covariante. Quem não lembra, pode fazer a conta e ver que por causa dessa antissimetria, a conexão cancela. Isso aqui é A menos xi A menos xi B nabla B V A. Certo? Ou escrito em termos sem índices, né? Isso aqui é um nabla na direção do vetor V, vetor tangente, xi A menos o nabla na direção do vetor xi do vetor VA. Isso é zero. A gente já calculou que é zero. Certo. Segundo passo. Segundo passo. Lembrar a definição do tensor de Riemann. Definição de tensor de Riemann era que o mutador, vou botar assim, A, B de um certo vetor x, C menos drom B, drom A, x, C. Isso era, agora você tem que lembrar os índices, R, C, D, A, B, X, D. Ok? Isso aqui em termos de componentes. Em termos, se eu reescrever isso aqui em termos dos vetores abstratos, e isso é um exercício, isso aqui é nabla x, agora x, y, z são vetores abstratos. Isso é nabla x, nabla y, z, componente a, menos nabla y, nabla x, z, a, menos terrom
nabla de x, y. Isso é um bom exercício fazer, mostrar que esses dois são equivalentes. Eu já fiz uma vez na vida. Não precisa fazer mais que uma vez na vida, eu acho. X, Y, B. Isso aqui é o livre de índices. Livre de índices. Agora vamos tomar x igual a z, que é igual ao vetor v. Vamos escolher. E o y vai ser o meu vetor xi. Vamos ver o que isso aqui dá. Então está nabla v, nabla xi, z. Não, z não. Z é o v. VA menos nabla XY, que é XY, YX. Assim, isso aqui é xi, nabla, ni, VA menos nabla X é V, xi, Z é VA, isso aqui é igual a R, A, B, C, D, Z é V, X é V, Y é xi. Pronto. Agora vamos lá. O computador, o bracket Lie é zero. Então esse termo é zero. O V é o vetor tangente. A derivada covariante do vetor tangente é zero também, porque, por construção, essa congruência é uma congruência de geodésicas. Vamos lembrar, a equação geodésica é um nabla ni da curva, a derivada covariante da curva na sua própria direção é zero. Então isso aqui é zero. Então eu fico só com esses dois termos, ok? Porém agora eu vou usar a relação que eu encontrei aqui, né? Que é a derivada de xi, a derivada de v em relação a xi. Isso aqui não era v, né? Isso aqui era ni. Eu estou falando v o tempo todo, mas acho que ele quis botar ni, mas tudo bem. A derivada de v em relação a xi é uma coisa que a derivada de xi em relação a v. Então isso aqui é a mesma coisa que derivada, onde era xi vira v, e onde era v vira xi. E eu chego no final, que isso aqui é d-rom v, d-rom. Nabla v, xi a mais, não menos, vou passar para cá, R, A, B, C, D, V, B, V, C, xi, D, igual a zero. E por definição, isso aí a gente já viu, a derivada covariante numa certa direção é a mesma coisa que o d na direção daquele parâmetro, que o parâmetro que a gente escolheu foi
foi V. Eita. Meu V e meu Ni ficaram bem iguais. Pode ter confundido isso, espero que não. Isso aqui é um parâmetro, isso aqui é a curva. É a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Aqui é D, Ni. Quem manda fazer o V meio caligráfico? Si, A. Então isso aqui é a derivada segundo. Moral da história, eu chego numa equação diferencial para Xi, que é D2 Xi D Ni 2 menos R A B C D V B V C Si D igual a zero. Não, peraí. Fiz besteira. Escrevi besteira. Esse V aqui é definido na direção tal. Fiz besteira. Aqui é tal. Aqui é tal. Perdão novamente. Né? Esse vetor é o vetor tangente. O vetor tangente deriva em relação a tal. O parâmetro é tal. Então essa é a equação que a gente está procurando. Que é o análogo da equação newtoniana, que era D2x alfa D T2, vou botar T aqui, um T diferente, mais K alfa beta x beta igual a zero. Isso aqui é chamada equação do desvio geodésico. E o que a gente vai ver no próximo vídeo é como é que a gente pode construir um outro vetor que aí seja realmente ortogonal ao vetor V, um vetor realmente ortogonal, que satisfaz a mesma equação. Mas não precisa ser ortogonal. O vetor de desvio não precisa ser ortogonal. Mas vamos construir um vetor realmente ortogonal e ver que ele satisfaz a mesma equação. Então, até o próximo vídeo.